Então, primeiramente, a gente agradece muito pela sua presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer receber você aqui no nosso colégio. Obrigada. Ao assistirmos o documentário Cultura do Desperdício, pesquisamos sobre sua ONG e ficamos muito interessados nos projetos sociais desenvolvidos pela sua equipe e nas possibilidades de aplicação de projetos que contribuam para combater o desperdício e incentivar o aproveitamento de alimentos na nossa comunidade aqui de Santa Marcelina. Então, primeiramente, você poderia, por favor, falar um pouquinho sobre sua história, sua origem, sua formação, sua trajetória pessoal, profissional? Bom, meu nome é Luciana, né? Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e eu morava perto da favela da Rocinha. A vida inteira eu morava perto da favela da Rocinha, que vocês devem conhecer, né? Já devem ter ouvido falar, ou visto foto, né? E assim, sempre me chamou a atenção ter tanta pobreza no meio de tanta riqueza, né? Eu estudei economia e na PUC do Rio de Janeiro, e aquilo sempre me chamou a atenção, né? Eu fui assaltada algumas vezes quando eu era adolescente, né? Uma vez um rapazinho, devia ter idade de vocês, um pouquinho mais velho, assim, foi bem agressivo comigo, né? Eu falei, nossa, ele nem me conhece, por que ele tá me xingando desse jeito, né? É porque às vezes quem não tem fica muito agressivo, né? Sei lá. Enfim, não é tão feliz e tem uma questão ali de classes mesmo, né? E eu nunca me conformei muito com isso, né? Sempre me incomodou. Eu contei uma coisa que eu gosto de contar, principalmente para crianças, né? Desde pequenininha eu dava para Deus não ter mais fome no mundo, antes de dormir, não ter fome, que todo mundo fosse feliz, né? E hoje, depois de muito tempo estudando espiritualidade, por assim dizer, né? Adoro o cristianismo, mas também eu gosto de Kabbalah, de budismo, assim, eu acho que o espiritual é uma coisa universal, né? Tem muitos yogis que já mantravam isso, eu tô falando porque ela é budista também, né? Já tem mantras, né? Que todo mundo seja feliz, porque eu acho que a ideia é essa, a gente viver num mundo sustentável e em paz, né? Então eu resolvi criar um banco de alimentos, lá por volta de uns 37 anos de idade, porque me perguntei se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito. E aí eu resolvi fazer um banco de alimentos para realmente combater a fome através do combate ao desperdício, porque como economista, apesar de eu não ter sido ensinada, né, e naquela época não era muito falado como está sendo falado hoje, eu já sabia que o Brasil era um dos países que mais desperdiçava alimentos do mundo, né, e a nossa pobreza era muito grande e éramos a 10ª economia do mundo. Então o que estava errado, né? E aí eu não quis ser conivente com isso, quis fazer a minha parte. Então eu fundei a ONG Banco de Alimentos por isso. Fui chamada de louca, né, por muitas pessoas, né, que não acreditavam que eu fosse fazer, porque diziam que podia ser presa por doar alimentos, né, que era muito perigoso, etc. E tal. Realmente, só agora em 2021 saiu uma lei que exime o doador de boa-fé de incorrer em algum processo civil ou criminal, né? Mas eu encontrei formas de doar sem problema nenhum. Quando a gente quer, a gente consegue, entendeu? De uma forma oficial, oficiosa, né? Que é pegando para mim um recibo que aquela entidade recebeu aqueles alimentos, está perfeito para o consumo. Pronto, acabou isso, né? A gente sabe o que a gente entrega, do jeito que a gente entrega, não tem nenhuma possibilidade de dar alguma coisa errada, né? Nosso grupo está realizando um projeto com o objetivo de conscientizar a comunidade escolar sobre o desperdício. E começamos esse trabalho assistindo ao documentário Cultura do Desperdício. A partir deles, focamos na questão do desperdício de alimentos, identificando que são desperdiçados no Brasil mais de 27 milhões de toneladas de alimento por ano. Como você avalia esse dado? Muito triste. Eu acho péssimo, né? Isso é no Brasil, mas no mundo é 1,3 bilhão de quilos de alimentos desperdiçados todos os anos. Quando você desperdiça a comida e tudo que vem com ela, né? Tudo que se relaciona com ela. Então a gente está ali desperdiçando um solo fértil, porque a gente usa muito agrotóxico, por exemplo, né? A gente polui as águas, a gente muda o clima, né? Porque a gente desmata para plantar. E aí a gente muda o clima mesmo, né? Porque as árvores, quando elas são nativas, elas têm um outro processo dentro do meio ambiente. Quando a gente começa a desmatar, existem rios suspensos que às vezes somem, né? Ou que mudam de rumo, né? O mundo inteiro está conectado. Existem correntes aéreas, correntes marinas, o mundo inteiro é conectado. O que você faz aqui no Brasil vai
ter um impacto na Índia e vice-versa, né? Tudo é conectado. Então você está desperdiçando meio ambiente, recursos, né? Dinheiro, né? Que você usa para plantar, e está desperdiçando vidas, porque as pessoas deixam, algumas pessoas que não têm o que comer poderiam estar comendo aquele fruto daquele desperdício. Por que é desperdício? Porque ele tem valor, ele é jogado fora. Na hora que ele é jogado fora, ele vira desperdício. Se ele estiver sendo encaminhado para alguém poder se alimentar daquele alimento, ele está cumprindo a sua missão, que é alimentar alguém, né? Então não é um desperdício. Então a gente fala combate ao desperdício porque a gente realmente não está deixando de desperdiçar, né? E tem muitas outras estatísticas também, que é desperdiçado no mundo de água, por exemplo, desperdício água para plantar, né? Dá 2 vezes a vazão do Rio São Francisco. Tudo que a Índia consome de água, né? Então realmente é muito desperdício. E eu acho que isso demonstra quão negligente nós somos enquanto sociedade com os nossos recursos ambientais e os humanos também, né? Porque a gente está dando um tapa na cara, né, daquela pessoa que não tem o que comer e estamos jogando comida fora. Tem um outro dado muito importante também, que a cada 1 quilo jogado no lixo vai gerar 400 gramas de gases de efeito estufa. Então, se o desperdício fosse um país, ele seria o 3º maior emissor de gases de efeito estufa do planeta, né? Então, olha quanto a gente joga de comida fora, né? Não tem bom senso isso. Não tem lógica. Vimos que nesse mês a ONG Banco de Alimentos completou 25 anos. Quais foram os motivos que te levaram a criá-la? Você poderia contar um pouco sobre seus objetivos e o processo de criação dela? O meu objetivo era justamente esse, assim, era expressar o meu ser, né, porque eu tinha como objetivo fazer algo que eu acreditasse e ao mesmo tempo ser útil à sociedade, né? Então esse foi o meu objetivo. E aí tem uma outra coisa que está implícita, né, que é o combate às várias fomes. Porque eu escolhi combater a fome de comida, porque para mim ela é a pior fome. Porque quando você chega a ter fome de comida, você já está tendo fome de moradia, você está tendo uma série de fomes, né, para faltar realmente comida mesmo, né, ou ter acesso ao alimento. Então, combatendo a fome de comida, eu procurei também combater todas as outras fomes, porque eu sempre tive essa noção de que a gente só vai acabar com as fomes quando a gente mudar a forma como a gente está no mundo. Então, eu quis caminhar de acordo com aquilo que eu pensava. Quais são esses outros tipos de fome e como elas afetam uma pessoa? Nós temos fome, não vou falar eu, né? Eu não tenho fome disso, graças a Deus, mas a sociedade tem muita fome de comida, né? Vocês sabem que hoje 60% da população brasileira vive em insegurança alimentar. Vocês sabem disso, né? É mais que aqueles 33 milhões que passam fome, né? Que é essa insegurança alimentar aguda, grave, né? Tem insegurança alimentar leve e moderada. E são outros tipos de fome também, mas são fomes. A pessoa não come plenamente, nem em quantidade, nem em qualidade, né? E na insegurança alimentar grave, ela realmente não tem acesso à comida. Ela vai pegar no lixo, alguém tem que doar para ela, não tem mesmo, né? A insegurança alimentar leve, a pessoa não tem dinheiro para se alimentar bem, mas consegue se alimentar mais ou menos. E a moderada começa a pular algumas refeições. E a grave não tem acesso mesmo, sabe? Então assim, tem fome de comida, fome de moradia, fome de saúde, fome de justiça, fome de capital humano, né? Então agora saiu mais outra estatística de que o estudante brasileiro, mais uma vez, foi prejudicado, né, com essa questão da pandemia. Então ele perdeu mais ainda a sua competitividade, a sua possibilidade de aprender, né? Então a gente vai perdendo capital humano também, né? Então são muitas formas e são muitos desperdícios. Você se formou em economia. Por que escolheu organizar uma ONG e não abrir uma empresa? A ONG, ela é uma empresa, só que ela não tem fins lucrativos. Mas eu entendi perfeitamente, assim, a ONG ela é uma empresa, ela existe juridicamente, ela tem várias certidões, a gente tem que cumprir metas para o Ministério Público para a gente continuar sendo uma ONG, só que realmente eu não tinha salário, eu acho que era isso que você referia, né? Então, eu realmente não tinha salário, eu resolvi dedicar
parte da minha vida a ela, porque a outra parte profissional também, mulheres se preparem. Mulher geralmente tem 4, 5 trabalhos concomitantes, né? Meninos, por favor, mudem, hein? Fazendo um parênteses, assistam no Netflix um documentário chamado Daughter of Destiny. É um documentário real, assim, posso falar, professora? Sim. E aqui me vem à mente agora. Essa é a história de um indiano que foi para os Estados Unidos, fez sua carreira lá, e ele tinha se prometido que quando ele chegasse aos 50 anos ele voltaria para a Índia para retribuir alguma coisa para a sociedade, né? E ele abre uma escola para cuidar de meninos e meninas, que chamam Daughters of Destiny, mais as meninas, mas na verdade os meninos também estão lá, né? E eu me lembrei porque a Índia é um país onde os homens tratam muito mal as mulheres ainda, né? E aí eles vão educar os meninos. Eles vão lá para a sala de aula ter aula com os meninos, para eles realmente entenderem que a forma deles pensar não é a melhor, né? Então, por isso que eu lembrei. Então, eu tinha o meu trabalho também, onde eu pudesse ser remunerada para fazer a minha parte com a minha família e tudo. A ONG Banco de Alimentos publicou uma série Nossa Casa, Nosso Planeta. Você poderia nos contar de que forma ela auxilia na formação de jovens estudantes responsáveis e conscientes? Sim. Então, a ONG, como eu comentei com vocês, né, eu sempre achei que a gente só acaba com a forma quando a gente muda a forma como a gente está no mundo, né? A ONG já nasceu com esse DNA, porque sempre que eu pude, por isso que eu estou aqui hoje, eu acho isso super importante, né? Vou a escolas, né, de documentários, escrevi livros, né, porque eu acho isso muito importante, a mudança da consciência, né? Então, o Nossa Casa, Nosso Planeta, ele tem justamente essa função de levar para jovens esse conhecimento, que, na minha opinião, a nossa educação, vocês estão numa excelente escola, mas a própria educação, na minha opinião, ela precisa mudar um pouquinho na questão do conhecimento. Por exemplo, entender como funciona o próprio corpo. Né? O que acontece com o alimento dentro do corpo, por exemplo, né? Falar sobre nutrição, falar sobre economia, falar sobre política. Na minha opinião, vocês estão no segundo ano, né, do ensino médio, vocês no primeiro, mas já vocês vão escolher suas carreiras, né? Vocês vão estar a serviço de algo. O que será? Vocês têm noção de que qualquer coisa que vocês vão ser, vocês vão impactar tudo à volta de vocês? Vocês vão ficar assim alheios, como muitos ficam, né, professora? Muitos ficam e são incentivados a ficar, assim, até numa forma de defesa ou de proteção. Só que a gente faz parte de um todo, né? Você mora no seu apartamento, na sua casa, né? Para chegar lá, você não anda por uma rua, você não... É a mesma coisa na sociedade. Se a gente tem uma sociedade muito desigual, a gente tem muitas questões que afetam a todos nós. Então é bacana a gente cuidar da gente, mas a gente dá um pouquinho para a sociedade também. A gente vai viver num país melhor, né? Então eu continuo querendo levar o que eu posso de educação, de inspiração para vocês, que vocês são o nosso futuro. Vocês são o nosso futuro. O seu projeto inclui cursos de culinária com restos e partes de alimentos que não são aproveitados para evitar o desperdício. Como ele funciona? Que outras ações sua ONG pratica para promover o aproveitamento dos alimentos? Bom, eu acho que a ONG ela é um tripé de 3 ações, tá? A primeira ação é a colheita urbana. Então nós passamos todos os dias arrecadando sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, mas estão perfeitos para o consumo, e levamos para as entidades assistidas pelo nosso programa. Por sua vez, atendem a 25 mil pessoas por dia. A segunda forma de ação é um convênio que a gente tem com a Faculdade São Camilo de Nutrição, e aí nós recebemos, todos os anos, mais de 30 estagiários da área de nutrição, né, fazendo seu trabalho de conclusão de curso em saúde pública. Eu estou rindo assim, porque eu fiz a conta aí essa semana e nós já recebemos 550 estagiários na nossa casa. 550 alunos, né? Antigamente era só meninas, agora tem alguns meninos também, que é um curso muito bacana na nutrição. É bem profilático. Se a gente se alimentasse corretamente, ia ser muito melhor, né? Então, esse é o nosso segundo pilar. Nós fazemos oficinas para as entidades assistidas,
com temas como aproveitamento integral dos alimentos, para não haver segundo desperdício, técnicas de higiene, técnicas de almoxerifado, uma série de coisas para estar lembrando essas cuidadoras de cozinha, das nossas entidades assistidas, que geralmente não tiveram uma educação formal, como elas podem aproveitar melhor o alimento. A gente mexe até no cardápio. Por exemplo, uma pessoa que é acamada deve comer mais aveia do que uma outra que não é acamada, para o intestino funcionar melhor. Tem uma série de conhecimentos de nutrição que são passados também nesse momento, né? E essas estagiárias, elas relatam que elas mudam a forma de ver o mundo, né? Porque eu acho que todas as escolas deveriam adotar uma causa social, né? Porque assim a escola estaria ajudando mesmo assim o ecossistema, né? E ainda ensinando os alunos pelo exemplo. Nós fazemos, vocês podem fazer. Aliás, todos devem fazer algo, pelo menos, né? E essas estagiárias geralmente passaram por todo o ciclo educativo sem ter essa experiência. Então elas chegam lá, elas vão conhecer o Brasil, vão ter dados da fome quando chegam na ONG Banco de Alimentos, que eles não sabiam antes. E a área de atuação delas, né? Promover saúde, por exemplo. E a terceira forma de ação é o que a gente está fazendo aqui. É conversar com o país, com a parte do país que não passa fome, né? Mas que por não fazer nada, muitas vezes perpetua essas fomes. Desperdiça o seu poder realizador, né? Porque cada um de vocês tem um poder único e intransferível. Cada um de vocês. Né? Então, vocês vão desperdiçar ou não? Não é ser neurótico, tá, gente? Ai, meu Deus, eu tenho responsabilidade pelas dores do mundo. Não, porque a gente não aguenta isso, né? Mas é fazer a sua parte, né? E achar que isso é importante. Então, a ONG, ela acaba combatendo o desperdício em tudo que ela faz. Porque, assim, é o uso integral dos alimentos, mas você é um alimento. Sabia, Cristina? Você é um alimento. Para nós todos. Né? E aí a gente então a gente está combatendo desperdício o tempo todo de alimentos, né? Em geral. Porém, essa questão dos restos, não é resto, a gente fala sobras, né? Que resto é uma coisa que já foi, é o termo de nutrição também, já foi usado, comido, manuseado, é resto, né? Então, aí mesmo resto, ele não deve ser desperdiçado, porque a melhor cadeia, né, seria do que sobra. Primeiramente, doar para seres humanos. Segundamente, doar para animais, porque tem isso também, né? Muitos animais comem soja, milho, a gente desmata para plantar esse tipo de alimento e joga fora um alimento que eles poderiam estar comendo, né? As galinhas, os porcos, né? Poderiam estar comendo, e antigamente era assim nas vidas das famílias, né? Quando elas plantavam e tinham seus próprios animais, então o que elas não comiam, elas davam para os animais, e aí ficava um ciclo sustentado, né? No Japão já está se comprando comidas de restaurantes para se levar para pequenos fazendeiros para alimentar os seus animais, né? Bom, então, o segundo destino, melhor destino do que o desperdício, não ser o desperdício, seria doar para o consumo animal. O terceiro seria fazer energia, né? Porque lembra que eu contei para vocês que quando se joga alimento no ar, assim, se decompõe e gera gás metano? Energia, né? E o último, o quarto, seria a compostagem. Então, o último lugar que o alimento tem que parar no lixo. Mesmo você em casa, vai jogar uma coisinha fora? Uma compostagenzinha é melhor do que jogar no lixo, né? E aí a gente vai lembrar, assim, de temas transversais. Vocês já estudaram a poluição dos mares? É lotado de plástico. É lotado. E muito desse plástico vem da indústria alimentícia, né? Então, tudo está relacionado, sabe? E o Brasil é um dos países que menos recicla do mundo. Então, veja, assim, pegar esses problemas como oportunidade para resolvê-los, né? O que vocês vão ser quando crescerem? Qualquer lugar que vocês estiverem, vocês vão poder fazer alguma coisa. Nós, do itinerário formativo GESUM, também temos a meta de atingir os alunos com o tema de combate à fome e ao desperdício. E gostaríamos de saber se você já aplicou projetos em escolas. Se sim, quais foram? Há sugestão que poderia nos dar para implementar esse trabalho em nossa comunidade? Muitas. Muitas. A gente está com um projeto chamado Inteligência Social, né? Eu até trouxe um livro para presenteá-lo, né? Porque a primeira grande pergunta que eu me fiz, né, foi lá
quando eu estava com 37 anos, 36, né? Eu me perguntei se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer uma coisa a respeito, como eu comentei, fiz o banco de alimentos. A segunda grande pergunta foi em 2018, olhando a televisão, né? Eu vi mais uma criança sendo morta com bala perdida lá na favela do Rio de Janeiro ainda. E aquele dia eu chorei muito, assim, sabe? Porque tem horas que aquele pingo enche o copo, né? E eu falei, meu Deus, o que nos falta? O que nos falta? Nós temos tudo nesse país. Pagamos muitos impostos, nós somos um dos países que mais paga impostos e que menos devolve à sociedade. Isso é muito importante de saber. Então, e aí eu falei, o que nos falta? Falta inteligência social. Aí eu escrevi um livro inteiro para dizer que a maior inteligência social é fazer o bem. Porque emocionei. A maior inteligência é realmente fazer o bem. E o sinônimo de bem também passa por eficiência. Então, vocês vão ser eficientes nas carreiras de vocês, vocês vão ser cidadãos eficientes, né? Então, essa era a grande questão. Só que, como economista, mesmo fora da academia, né, coloquei lá minhas ideias, né? Fiz uma anamnese de onde nós estamos, né? Para onde devemos ir e para chegar lá, o que a gente deve fazer. Então, quebrar vários paradigmas educacionais, políticos, econômicos, né? E trouxe essa ideia de todo meu, assim, toda a minha alma queria trazer isso para as escolas, para conversar com vocês. Né? Então, tá lá, né? Ele traz muitos dados de 2018, 2019, antes da pandemia, mas os dados até pioraram e as ideias centrais continuam lá, né? E aí esse livro se transformou num projeto para as escolas, chamado Projeto Inteligência Social, né? Então, e aí nós temos um cardápio que nós gostaríamos de oferecer às escolas com alguns temas, né? Então, a gente vivências, né? Então, a gente tem o Almoço dos Pobres, por exemplo, que vocês devem conhecer, não sei se vocês conhecem ou não, que é uma parceria que a gente tem com a Arsenal da Esperança, que é uma das entidades que nós atendemos há 22 anos. Nós temos 25 anos de vida, mas o Arsenal está conosco há 22, que é um problema. A gente tem centenas de entidades que pedem para receber alimentos e a gente não troca quem a gente doa, né? A não ser que eventualmente um saia, a gente repõe com o outro, a gente não deixa de doar. Então, o Arsenal está com 22 anos. E ali tem aquela vivência do Almoço dos Pobres, né? Que a gente convida as crianças, os adolescentes, porque para o ensino médio, para um almoço onde eu não posso contar tudo, são professores que a gente pode contar, mas alguns só vão se sentar à mesa, né? Os outros vão ficar olhando. Então, é uma metáfora com países pobres e países que não, países ricos e países pobres, né? População dos países pobres, e depois que você tem aquela vivência, você traz uma discussão com uma outra qualidade entre vocês, né? Isso é para os maiores. A gente também oferece sair para a escola para fazer uma colheita urbana, que é o trabalho que a gente faz, né? Então, a gente vai pegar alimentos da onde sobra e entregar onde falta. Então, a gente leva os alunos para uma horta, não para o supermercado, a gente pega o supermercado também, né? Mas para uma horta para vivenciar, pegar alimento direto da terra, né? E aí a gente sempre fala sobre desperdício, a gente tá, enfim, ensina várias coisas e depois vocês vão junto com os nossos motoristas entregar em uma entidade assistida e ver o que aquele alimento representa para aquela entidade. Isso as escolas podem fazer, né? Devem fazer. E para os pequenininhos, nós temos uma coisa maravilhosa que chama Oficinas Atrapalhadas. Eu falo muito rápido. Oficinas Atrapalhadas, né? Que vem uma dupla de palhaços fazer receitas com aproveitamento integral com os pequenininhos, né? E eles amam de paixão, é muito lúdico e assim, já vi mães, Luciana, o que você fez com os meus filhos? Eles não querem jogar mais nada fora, assim, essa é a ideia, porque exatamente é nas cascas, nos talos e nas sementes que estão contidas a maior parte dos nutrientes e a gente joga fora, né? Então, comer o alimento integralmente é uma questão de inteligência e respeito à natureza e até ao próprio alimento, né? Então, assim, a gente está oferecendo isso para as escolas. Também vir, bater papo, fazer curadoria de documentários para serem assistidos, discutir depois, né? A gente quer, todo o Dia Mundial da Alimentação, pedir
para aquelas escolas que acham que é uma data interessante para trazer uma reflexão para dentro da escola, doem alimentos, façam campanhas de arrecadação de alimentos junto aos alunos, os pais dos alunos, a gente passa recolhendo, a gente vai entregar, e a escola sabe exatamente para onde foi o alimento que aquelas crianças doaram, né, que aquela escola doou. Então, a gente quer isso, a gente quer fazer consciência, né, empatia, e ir na fonte, que são vocês, que são jovens, né? Então a gente tem muita coisa a oferecer. Agora vocês têm que, né, comprar a ideia. A gente deu uma olhada no seu Instagram e a gente viu que você estava com um projeto de festa junina, de arrecadação. Como que ele funciona? Nós estamos convidando escolas, aquelas escolas que cobram algo pela festa, na festa junina, a repassar parte ou integral da escola para nós, para inteirar na troca de um dos veículos. Porque nós temos veículos que ficam rodando o dia inteiro, como eu comentei, pegando o que sobra para entregar onde falta, né? Lembra que eu te comentei que é uma empresa? Vocês não devem saber isso, mas quando a pessoa vai trabalhar, ela tem a carteira assinada. Todos os nossos funcionários têm carteira assinada, né? Férias, 13º, botar gasolina no carro, seguro no carro, tem que pagar os salários. Então, assim, a ONG precisa de recursos financeiros para ela poder sobreviver e fazer seu trabalho. Então, o sentido é esse, né? A gente educa as pessoas e vocês também participam, né? E levam comida literalmente para a boca daquelas pessoas que vão receber e vão trazer tudo de bom que a gente está falando aqui. E eu esqueci de falar, a gente gera mais saúde para quem come melhor, certo? Economia para o Estado também, né? E a gente aquece a economia dando salários para todos os nossos funcionários, né? E vamos lembrar que o que causa fome, em última análise, é a falta de dinheiro no bolso. Né? Por isso que política é tão importante. Porque a política também tem a ver com política econômica, né? Então, assim, a gente tem, não sei se é para vocês estudarem, mas no ensino médio já deveria ser, né? A gente tem uma coisa chamada déficit fiscal, não o tema, não a economia propriamente dita, né? Assim, hoje, a grande parte dos impostos que a gente recolhe é para pagar servidores públicos e parte da dívida que o governo próprio contraiu. Sobra muito pouco para investir. Não investe, ainda tem corrupção, que é algo que a gente tem que lutar com todas as nossas forças, né? Então, assim, falta emprego, falta educação, falta competitividade, falta produtividade. Então, economia, política, é algo muito importante nas nossas vidas, né? A política toca tudo que tem a ver com a gente. Antes de encerrarmos, poderia nos dizer o que mais a inspira e anima em seu trabalho? E quais seriam os maiores desafios enfrentados atualmente? O que mais me inspira é algo que acontece dentro de mim, que me faz doar muito amor. Eu acho que é o que eu estou fazendo aqui hoje, conversando com vocês. Mas a dificuldade, eu acho que é uma dificuldade assim, de vida mesmo, porque você tem que se dividir em muitos papéis. E isso é difícil, isso cansa. Acho que essa é a maior dificuldade hoje. E, por fim, caso haja disponibilidade sua e da sua equipe, seria um prazer para nós recebê-la em um outro momento para conscientizar os alunos sobre a cultura do desperdício, visto que entendemos que muitos estudantes poderiam ser replicadores dessa boa prática, ampliando esse trabalho de tanta importância. Com todo prazer, e é isso mesmo, vocês são replicadores, né? Porque assim, a gente age como a gente pensa, tá certo? Mas o que a gente pensa nos é ensinado, ou não ensinado, né? Então, assim, entrar em contato com um ideal maior é muito importante. É uma chance. Posso falar um pouquinho? Nossa, se você se emocionou muito, vou me emocionar agora também, porque casou com a gente que você não tem noção. Tudo que você falou. E aí,
Esses meninos que estão aqui, meninas, eles estão, né, envolvidos nessa prática de transformação. Eles têm, assim, essas ideias que você trouxe para a gente, do Arsenal. Ano passado nós visitamos o Arsenal, porque essa turminha mais antiga, né, a gente teve a oportunidade de ir até lá, porque a nossa parte é o social, tem a gestão econômica, que é o professor de matemática, e que está trabalhando alguns aspectos da economia. A gente está vendo muito a gestão pública, a gestão, né, eles estão começando agora com a ideia das políticas públicas. A gente estava vendo o orçamento, né, como que é importante a participação no orçamento, né, da cidade. A gente foi até a Lesp. Então, essa turma, ela está assim, eu vejo, né, muito propensa a abraçar esse trabalho com você. Esse almoço que você falou, tinha um professor de ensino religioso aqui, e tem o nosso Padre Elmo. Ele é uma pessoa que sempre fala: vamos fazer a nossa ação, né? Vamos agir, vamos com o nosso gesto concreto. E ele já tinha falado. Quando você falou no primeiro momento, eu sei qual é a dinâmica, nós queríamos trazer. Aí o professor falou até de simular isso há muito tempo, e não aconteceu. Em relação às crianças, desculpem, eu vou dar uma, né? Aqui, por exemplo, tem dois estudantes que eles têm uma proposta de oferecer uma aula para as crianças do primeiro ano, para trazer já para eles a vivência de consumo consciente e perceber o que eles vão escolher, que eles vão fazer uma simulação, né, desculpa que eu estou passando por cima de vocês. Então eles querem trabalhar, quando você falou dos palhaços, eu já... porque eles já estão propondo alguma coisa de trabalho com as crianças dentro da própria escola. E essa meninada aqui, eles estão fazendo um site, e nesse site, para mexer com as pessoas, porque as coisas são tão corridas, eles estão criando um site, e eles tiveram a ideia de fazer um concurso de receitas criativas, usando, né, ao máximo os alimentos. E a gente vai publicar, eles vão chamar a meninada, e esse site tem a referência do documentário. Eles tiraram algumas partes do documentário e colocaram até o link para depois quem quiser acessar. Então aqui é um grupo engajado, e que eu vejo que, se for mesmo possível, eu tô vendo assim que nós vamos abraçá-la. Abraçá-la em alguns. Eu falei com a minha coordenadora, que eu falei assim, olha, ela veio conhecê-los, mas nós estamos aí com um evento no sábado, né? Falei, eu posso me adiantar um pouquinho, assim, de ouvir o que ela vai falar, né? Porque essa proposta do itinerário, ela trabalha muito com mãos na massa, que essa ideia do plástico. Um outro itinerário aqui da escola, que é o Comunicação, Arte e Cidadania, eles fizeram um trabalho de pesquisa sobre a questão do plástico. Então a gente só precisa daquela costurada, às vezes, né, juntar todo mundo, mas assim, para o segundo semestre, eles vêm com prática de projeto. Então, ano passado, fizeram algumas experiências, mas assim, com problemas, né, assim, da própria escola para resolver, mas a gente tem muito desejo. Eu não sei se eu estou falando bobagem, se eu tiver, por favor, vocês me corrijam. Essa meninada que está aqui, ela está assim, muito próxima, eu vejo, de ação. Então, eu fiquei encantada com tudo que você falou. Eu acho que eu gostaria de abrir para vocês. Desculpa que eu vou te explorar um pouquinho mais. Por favor, o que vocês quiserem falar com ela sobre suas impressões, o grupo. E assim, maravilhoso. Eu já me coloco à disposição para essa ponte entre nós. Acho que o Santa Marcelina, ela tem uma missão, né? A escola tem uma missão de educar seguindo o Evangelho pelo carisma, e também a ciência. E, acima de tudo, o amor. Eu acho também, a hora que a gente entender o que é ser humano, muda tudo. Exatamente. Muda tudo. Porque a gente não pode negar que o ser humano tem um seu lado espiritual. É inegável. É inegável. Não é inegável? É inegável. Eu acho mais difícil eu acho impossível ser ateia, né? Eu acho impossível.
A própria internet hoje em dia, né, nos mostra até no celular aqui, ó, coloca o outro do lado, você passa todos os dados de um para o outro, né? Quem diz que a gente não tem também um contato direto com o plano divino? A gente tem, eu acredito, né? Piamente. Então é isso, a gente fazer o melhor que a gente pode honrando nossos corações, né? E você Que é onde vive a nossa espiritualidade, né? E colocando em prática aqui nesse mundo material. Né? Eu cheguei a falar com a Andréa que eu tive acesso ao documentário por um material da campanha da fraternidade que foi feito pela CNBB e entre várias referências eles colocaram cultura do desperdício. Eu estava pesquisando para trabalhar com eles como algo para sensibilizá-los e foi tudo assim acontecendo, né? Então, por favor, vocês gostariam de falar alguma coisa para ela? Nossa, eu gostei muito do que você falou, foi muito interessante quando a Evelyn falou pra gente, né, já as duas que teve entrevista com você, porque eu assisti todo o comentário mais de uma vez e peguei várias falas suas para colocar no nosso site como falas de especialistas. Então eu fiquei chocadíssima quando falaram que você ia dar essa entrevista e foi muito interessante para mim. E aqui eu vi uma pergunta que a Cris fez, o seu projeto inclui cursos de culinária com restos de alimentos que não são que não são aproveitados no dia a dia. E o nosso projeto é exatamente isso, é um concurso de culinária que chama as pessoas, né, aqui do colégio, alunos, professores, funcionários, para fazer receitas com essas sobras, né, que a gente não usa muito no dia a dia. Então, quando eu ouvi, e a professora Evelyn estava dizendo que ela vai fazer parcerias conosco, tá? Olha quanta coisa a gente pode fazer. A gente também pode dar uma curadoria para vocês, pode ajudar a escolher as melhores receitas, né? Pode passar algumas informações, por exemplo, a casca da banana tem quantas vezes mais potássio do que a polpa? Exemplos assim, né? Porque vocês podem passar essa informação no site de vocês, né? Para ir educando mais e mais pessoas, né? E o aproveitamento integral ele é muito importante, porque não só a gente se alimenta melhor, não é? Você está comendo mais nutrientes e está se alimentando melhor, né? A gente deixa de gerar lixo, né? Que é fundamental, né? Mas pensando naquelas pessoas que têm menos para comer, elas conseguem mais quantidade de alimento com a mesma conta, porque elas não jogam nada fora. Então, o aproveitamento integral ele é muito importante, deveria fazer parte, né, da nossa cultura. Tem a questão, às vezes as pessoas falam, tem agrotóxico na casca. Realmente, tem algumas cascas que tem agrotóxico, né? Mas ainda é melhor comer do que não comer e vamos lutar para ter menos agrotóxicos, né? Para a gente poder comer de uma forma mais saudável, né? Inclusive na cidade produzir seus próprios alimentos, assim, dá para produzir muito na própria cidade. Então, é um tema muito vasto, né? Só que a comida igual vida. O pão, dividir o pão, né? Então ela tem um significado especial, né? Eu queria somente agradecer, né? E também porque eu acho que uma coisa que me impressionou foi a questão que você valoriza muito a questão do protagonismo jovem nesse projeto, a questão da educação principalmente. Porque assim, no mundo atual, né, as pessoas meio que não veem, sabe, tão a sério o jovem. Quando o jovem quer mudar o mundo, eles, sabe, não dão tanta importância. E eu queria mesmo, tipo, é mais um elogio, também, uma questão de admirar também o fato de vocês, né, da sua equipe, valorizar, né, essa questão da ação do jovem nas ações sociais, né? Porque a gente, principalmente a gente do itinerário, né, a gente tem muita ânsia para tentar mudar o mundo de alguma forma, né, deixar a nossa marca. E, sei lá, eu acho que por conta de pessoas como você que isso acaba sendo possível, sabe? Então, muito obrigado. Inspirar vocês de alguma forma. Vocês são únicos, vocês têm muito poder realizador. Nunca duvido disso. Então, olha, primeiro agradeço vocês sempre pela seriedade e por vocês acreditarem no trabalho que a gente está fazendo. É um trabalho disruptivo. A gente vê que existe uma proposta federal de um novo itinerário formativo que nem todos, novamente, têm a possibilidade de desenvolver como nós desenvolvemos aqui na escola. Nem todo mundo tem acesso, né, a essa equipe, a essas inovações, a tudo, né?
Então eu quero agradecer a todos vocês, agradecer demais, né? E principalmente a você, Luciana. Eu não imaginava, olha, a gente foi, eu falei, gente, ela tá aqui pertinho, nós estamos aqui atrás dela. Aí essas meninas correram e tal. Então, assim, foi muito bonito todo o processo. Eu fiquei mais encantada pela possibilidade de fato de fazermos. Depois eu vou conversar com você para a gente saber como que a gente pode estreitar essa comunicação. Agradecer assim enormemente de vocês poderem ter vindo aqui, a sua paciência, Andréa, muito obrigada, porque foram vários contatos, eu não tinha certezas de datas, né? E foi uma agonia, mas assim deu certo e deu com muito, né? Muito certo. E vocês serão aí de novo, não só replicadores para esse mundão, como a gente vai levar isso para os outros meninos e meninas que estão aí, né? Eles têm uma metade que está com professor de matemática, mas e trazê-los foi algo que me veio ontem à noite. Deitei e falei, mas porque seria só o grupo, mas achei que eles tinham que ouvir, né? Participar desse encontro. Então, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a você, Luciana. Certo, só pegando mais 2 minutos de todos, porque isso é conversa com os professores, mas eu vou falar que é o seguinte, então, existe esse projeto de inteligência social, que é baseado no livro, o livro, a capa do livro já diz muito, né, é uma árvore, só que a cópia dela são as nossas digitais. E é o que cada um de nós fazemos, né, que vai nos dizer se as próximas gerações vão ter que comer ou não. Né? Então, o livro já começa com a capa contando muita coisa, né? Mas aí nós fizemos uma plataforma com sugestões para professoras em sala de aula. Então, a gente tem sugestões para sala de aula, para português, matemática, filosofia, química, o que quiser. Matemática é muito legal porque a gente tem gráficos que falam sobre o social, né? É uma coisa, acho que alguns professores de matemática já me disseram que é muito difícil de encontrar, eles acharam super bacana os gráficos de matemática, né? E aí é uma plataforma gratuita, né? As pessoas podem. A ideia é que vocês se cadastrem, por favor, até para dar feedback para a gente, mas tem a previsão de um fórum para que professores do Brasil inteiro possam conversar entre si. E no futuro até alunos também, é gratuito se inscrever, tá? E aí sim, isso tudo é online. Aí tem as vivências que são presenciais, que são essas que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês. Muito obrigada, gente.